Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de AZ. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e é um prazer poder estar aqui trazendo conteúdos mais uma vez. Demorei para trazer algum conteúdo, mas cheguei, né? Então nós estamos, apesar de termos já passado do nosso período natalino, como eu tinha prometido, então eu vou fazer essa última reação em relação ao mito cristão, o mito do nascimento de Jesus Cristo, a partir dos evangelhos apócrifos, né? Então eu tinha feito 2 gravações anteriores e hoje eu vou trazer mais uma última reação, um último comentário e uma última citação, né? Como eu disse nos outros 2 conteúdos, então são leituras de textos apócrifos e que são textos muito interessantes, né? Então fazem parte do imaginário cristão da antiguidade e que muitos elementos que são contidos neles estão presentes de diversas maneiras na forma, até como esse mito cristão da natividade, do nascimento, ele é comemorado, ele é vivido. Então a gente tem muitos elementos que estão presentes e tem outros que foram se perdendo pelo tempo e que os apócrifos, felizmente, eles preservaram. É como se nós tivéssemos uma espécie de raio-x de como algumas comunidades, de algumas pessoas que eram fiéis àquele cristianismo primitivo, eles passam a ver o nascimento de Jesus. Eu aqui na minha biblioteca eu vou trazer hoje um texto clássico e um outro texto que é de um autor que eu tive o prazer de ser aluno na Universidade Metodista, quando eu fiz o mestrado em Ciência da Religião. Mas eu vou mostrar aqui o texto clássico que eu vou trazer para a gente conhecer. É esse texto aqui, que em outro momento eu já apresentei a vocês, que é a História Eclesiástica de Eusébio. E o outro texto, que volto a dizer, é do professor Paulo Nogueira, chama-se Apocrificidades. Então, esse texto é maravilhoso, tive prazer de ser aluno do professor Paulo Nogueira. Então, eu vou fazer 2 leituras em relação ao que eles estão expressando em relação aos apócrifos, para depois a gente passar ao texto apócrifo propriamente dito. Vou começar com Eusébio, tá? Então, no capítulo 8 da História Eclesiástica de Eusébio, Eusébio diz o seguinte: Nascido Cristo em Belém de Judá, conforme as profecias, no tempo mencionado, Herodes, ante a pergunta dos magos vindos do Oriente, que queriam saber onde se achava o nascido rei dos judeus, porque tinham visto a sua estrela, e o motivo de sua viagem tão longa era seu empenho em adorar como Deus ao recém-nascido, bastante perturbado pelo assunto, como se estivesse em perigo sua soberania, ao menos era o que ele realmente pensava. Depois de se informar com os doutores da lei dentre o povo, onde esperavam que havia de nascer o Cristo, assim que soube que a profecia de Miqueias indicava Belém, ordenou, mediante um edito, matar os meninos de peito de Belém e redondezas de 2 anos para baixo, segundo o tempo exato indicado pelos magos, pensando que também Jesus, como era natural, teria certamente a mesma sorte que os outros meninos da sua idade. Então aqui esse texto de Eusébio praticamente ele repete o que está no Evangelho de Mateus, né, em relação à questão da perseguição de Herodes. E eu vou fazer aqui agora uma leitura desse livro Apocrificidade, do professor Paulo Nogueira. E o professor Paulo diz assim: ao elencarmos essas possibilidades de estudo que surgem das considerações dos apócrifos cristãos, não estamos propondo novas especialidades e abordagens particulares. Insistimos no fato de que abrir mão de limitações canônicas e de conceitos de leitura e de transmissão textual dela decorrentes incide sobre a nossa própria concepção de cristianismo primitivo. Ele tem que ser estudado por um período mais longo, para além do chamado período apostólico, se não quisermos nos ater a personalidades e fatos marcantes da época, segundo a prática historiográfica tradicional. Se, pelo contrário, nosso interesse está em estudar o cristianismo primitivo
como um movimento religioso que se desenvolve no Mediterrâneo e que no processo de formação de identidade se utiliza de narrativas, formas narrativas e proféticas, construindo um verdadeiro sistema de linguagem com todas as tensões a ele inerentes, então não podemos nos restringir a um conjunto delimitado de textos considerados canônicos. A leitura dos apócrifos não é um modismo ou um conjunto de disciplinas acadêmicas optativas. Estudar o cristianismo primitivo no século XXI requer conhecimento de um conjunto muito maior e mais complexo de fontes, com instrumentos de análise mais sofisticados. Talvez, por um tempo, tenhamos de abdicar do exercício de exegese em detalhes de ditos, perícopes e parágrafos, e nos deter em grandes estruturas narrativas e metafóricas, em conexões entre temas em textos diversos entre si ou em analisar tensões e diferenças em textos do mesmo gênero. Vamos estudar os inícios na Galileia, mas também acompanhar esses mesmos galileus em suas incursões no Fórum Romano, na exótica Índia. Será uma empreitada fascinante substituir finalmente o tratamento dogmático e sociologista pela análise dos temas discursivos e dos rompantes imaginativos e criativos dos primeiros cristãos. Isso é uma provocação que o professor Paulo nos oferece, né? Exatamente aquilo que eu tinha comentado num certo momento. Então, esquecer ou deixar de lado os apócrifos pelo fato de eles serem apócrifos, é deixar de lado um entendimento, uma concepção, para que nós possamos entender bastante de como será de fato a construção das crenças do cristianismo primitivo que chegam até os nossos dias e que, no caso, o Natal, tradicionalmente comemorado no dia 25 de dezembro, ele é o fruto de todas essas construções. Bom, então fiz esse preâmbulo aqui, fiz essa abertura, né? É um prazer, volto a dizer, contar com a presença de todos. Então quero dizer, se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube, vou pedir que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que você ative as notificações, fale para pessoas conhecidas, amigas, que você sabe que gostam do tema mitologia grega. Apenas um adendo, né? Apenas um parêntese aqui, eu estou fazendo uma reação especial, no caso, que eu tinha começado na semana do anterior mesmo ao dia 25 de dezembro, ao dia 24, né? Que eu tive a ideia de fazer esses comentários sobre os evangelhos apócrifos da natividade, no nascimento de Jesus. Então nós estamos encerrando hoje essas três reações, essas três gravações, e a partir da próxima gravação nós voltamos para concluir a respeito dos amores humanos de Zeus. Nós temos ainda 2 personagens, na verdade 3, que nós vamos pontuar para com que a gente possa entrar vou elencar os filhos de Zeus, os mais importantes, mas também os menos importantes, para com que nós possamos depois entrar no mito da deusa Hera, a rainha do Olimpo. Então é um prazer poder contar com a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo e vamos agora à leitura dos evangelhos apócrifos falando sobre a natividade. Um abraço. Proto-evangelho de Tiago. E José dispôs-se a partir para a Judéia. Por essa ocasião sobreveio um grande tumulto em Belém, pois vieram os magos, dizendo: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes, ao ouvir isso, perturbou-se, enviou seus emissários aos magos, convocou os príncipes e sacerdotes, fazendo-lhes essa pergunta: Que está escrito em relação ao Messias? Onde ele vai nascer? E eles responderam: Em Belém da Judéia, segundo rezam as Escrituras. Com isso despachou e interrogou os magos com essa palavra: Qual o sinal que vistes em relação ao nascimento desse rei? E responderam-lhe os magos: Vimos um astro muito grande que brilhava entre as demais estrelas e as eclipsava, fazendo-as desaparecer. Nisto soubemos que a Israel havia nascido um rei, e viemos com a intenção de adorá-lo. Então replicou Herodes: Ide, buscai para que também possa ir adorá-lo. Naquele instante, aquela estrela que haviam visto no Oriente voltou novamente a guiá-los, até que chegaram à caverna e pousou sobre a entrada dela. Vieram então os magos a ter com o menino e sua mãe Maria e tiraram oferenda dos seus cofres, ouro, incenso e mirra. Mas avisados por um anjo
para que não entrassem na Judéia, voltaram suas terras por outro caminho. Ao dar-se conta Herodes que havia sido enganado pelos magos, encolerizou-se e enviou seus sicários, dando-lhes missão de assassinar a todos os meninos de menos de 2 anos. E quando chegou até Maria a notícia da matança, encheu-se de temor e, envolvendo seu filho em uma fralda, colocou-o numa manjedoura. Excertos do Evangelho Armênio da Infância. Herodes chama ao seu palácio os magos para que lhes digam qual o propósito da sua viagem. Queriam adorar o rei recém-nascido, disseram eles. Herodes então quer saber mais. Quem vos contou o que dizeis? Como chegastes a sabê-lo? Responderam os magos. Nossos antepassados legaram um testemunho escrito sobre isso, que foi guardado e selado sobre o maior segredo. E durante longos anos, pais e filhos, de geração em geração, mantiveram viva essa expectativa, até que finalmente essa palavra veio a cumprir-se em nossos dias, como nos foi revelado por Deus numa visão que tivemos de um anjo. Essa é a causa de nos encontrarmos nesse lugar que nos foi indicado pelo Senhor. Tornou Herodes: qual a procedência desse testemunho que somente vós conheceis? Os magos responderam: nosso testemunho não procede de homem nenhum, ou algum desígnio divino referente a uma promessa feita por Deus em favor dos filhos dos homens e que foi conservado entre nós até os dias de hoje. E disse Herodes: onde está esse livro que somente vosso povo possui? E os magos responderam: nenhuma nação além da nossa tem notícia direta ou indireta dele. Somente nós possuímos o testemunho escrito, porque, como sabes, depois que Adão foi expulso do paraíso, depois que Caim matou Abel, o Senhor deu ao nosso primeiro pai um filho de consolação chamado Sete, e a ele entregou aquela carta escrita, assinada e selada por suas próprias mãos. Sete recebeu a de seu pai e a transmitiu a seus filhos. Esses, por sua vez, transmitiram-no aos seus, e assim se passou de geração a geração. Todos, até Noé, receberam a ordem de conservá-la com todo cuidado. Este patriarca entregou ao seu filho Sem, e os filhos deste a transmitiram aos seus descendentes, que por sua vez a entregaram a Abraão. Este deu a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, por meio do qual chegou ao poder do nosso povo nos tempos de Ciro, rei da Pérsia. Nossos pais a depositaram com todas as honras em um salão especial, e assim chegou até nós que, graças a esse misterioso escrito de antemão, tomamos conhecimento do novo monarca, filho de Israel.